Antes de apresentarmos a instrumentação de monitoramento da barragem de rejeito, a sua função e funcionamento, é importante entendermos o que é um rejeito de mineração e o que é a barragem de rejeito propriamente dita. Qual a definição do rejeito de mineração? Para transformar o minério de ferro em produto rico que atenda às exigências do mercado internacional, ele precisa primeiramente passar pelo processo de beneficiamento. O beneficiamento do minério consiste em separar o material valioso presente nos minerais do restante, que não tem valor comercial. Esse processo geralmente requer a separação utilizando água, e, portanto, gera a lama residual que designamos pelo nome de rejeito. Em outras palavras, o rejeito é o material resultante do processo extrativo da mineração, que não é aproveitado economicamente após passar por esse processo de beneficiamento ou concentração. Ele pode se apresentar em duas formas. Como rejeito em lama saturado, ou seja, ele é liberado do processo de beneficiamento sem nenhum tipo de desaguamento e apresenta uma vantagem que pode ser encaminhado para o depósito de rejeito, ou seja, para a barragem de rejeito por gravidade, economizando com energia. Ou ainda, ele pode se apresentar na forma seca, desaguado, que nesse caso requer a utilização de esteiras ou caminhão para transportar o rejeito até o local de seu depósito. Apresenta uma vantagem que o impacto ambiental é menor para a disposição dessa forma. O rejeito é o que sobra do processo de beneficiamento do minério. Em geral, é composto por minério de ferro, areia e água. E o que é mais importante, o rejeito não é tóxico. Testes de laboratório realizados com o rejeito liberado pelas barragens comprovam que ele não é perigoso. Ou seja, ele não é tóxico, não é corrosivo, não é inflamável. Mas o que é uma barragem de rejeitos? Barragens de rejeitos são estruturas que têm finalidade de reter os resíduos sólidos e as águas provenientes do beneficiamento de minério. Ao contrário das represas de água, as barragens de rejeito não são construídas de uma vez só. Elas são elevadas gradualmente, à medida que a mina vai sendo explorada, como será demonstrado mais à frente. O planejamento e o projeto da barragem de rejeitos deve incluir programas de ensaios de campo e, em laboratório da sua fundação, rochas e materiais que serão utilizados na sua construção, visando avaliar suas propriedades físicas e mecânicas, além das características das águas subterrâneas, sua localização e composição. Na prática, a barragem de rejeito cria um obstáculo no fechamento do vale natural, gerando uma bacia onde os rejeitos serão depositados. Quais são os seus elementos e como funciona a barragem? O primeiro elemento da barragem, obviamente, é a sua fundação, que nada mais é que o terreno sobre o qual ela será construída, e dessa forma serve de base tanto para o corpo da barragem em si, quanto a massa de rejeito que será acumulada no depósito. Pode ser de natureza rochosa ou de solo. Um segundo elemento é o corpo da barragem propriamente dito. Ele pode ser construído a partir do próprio rejeito seco ou a partir de solos de outras regiões de empréstimo, que são compactados à medida que vai se dispondo o rejeito na bacia de acumulação. Tem o pé da barragem, que nada mais é o ponto de menor altura da barragem. A berma, a plataforma, que são superfícies horizontais por onde as equipes de inspeção da barragem podem andar para fazer a verificação da estrutura, onde são instalados canais de drenagem superficial da barragem e apresentam todas as funções, inclusive no próprio equilíbrio da estrutura.
O talude ou rampa, que é o desnível que liga uma berma à outra. Cada talude ou rampa representa uma etapa de alteamento da barragem, como será demonstrado no vídeo a seguir. E, finalmente, a plataforma mais alta é denominada de crista da barragem, ou topo da barragem. O rejeito que é oriundo da produção de minério de ferro, na forma de lama saturado, especificamente no caso de barragem, o rejeito, que é depositado na forma de lama, é lançado no depósito por meio de uma tubulação de bombas, a partir do corpo da barragem. Essas estruturas são denominadas espigote, responsáveis pelo lançamento do rejeito no interior da bacia de acumulação. Algumas vezes, eles podem ser encaminhados diretamente para a bacia da barragem, escorrendo em canais sobre o solo por gravidade, sem necessidade de bombas. Ao se acumular na bacia da barragem, as partículas sólidas da lama de rejeito com maior densidade se precipitam e formam uma grande massa de rejeito, com a lâmina de água superior sobrenadante se formando. Construtivamente, as barragens ainda têm no seu interior um dreno vertical e um dreno horizontal. O dreno vertical é uma coluna vertical de areia que capta toda a água tão logo ela entra no interior da barragem e a conduz em seguida para o dreno horizontal, sendo este dreno horizontal constituído de brita, que por fim conduz a água em um nível baixo, sem prejudicar o corpo da barragem até o final da estrutura. O fluxo da água no meio poroso é regido pela lei de Darcy e a água tende a infiltrar preferencialmente em um meio de maior permeabilidade, no caso, a areia e a brita dos drenos. Dessa forma, tende a escoar pelos drenos ao invés do corpo da barragem, que é constituído de materiais menos permeáveis. Como dito anteriormente, a massa contida na massa de rejeito que está sobrenadante, por estar num nível altimétrico superior, com maior carga hidráulica, tende a infiltrar para o interior do corpo da barragem, que pode acarretar erosão interna se o fluxo da água for maior que a força de ligações entre as partículas da barragem, ou ainda pode desenvolver pressões internas nos poros das partículas da barragem, que denominamos poro-pressão, que reduz o atrito às forças de ligação entre as partículas, que constitui o corpo da barragem, podendo levar a estrutura à ruptura. Nesse caso, para averiguar o nível de água no interior da barragem, bem como os níveis de pressões hidráulicas que se desenvolvem no interior da barragem, são instalados instrumentos específicos de monitoramento, determinado INAS, que são indicadores de nível de água, que certifica se o dreno está funcionando, e tem os piezômetros, que são instrumentos para medir a pressão no interior da barragem. Pode ser instalado em qualquer ponto e altura do corpo da barragem. No caso específico dos piezômetros automatizados, lembrando que esses equipamentos podem ser automatizados ou não, ou seja, quando são automatizados, as leituras são realizadas de forma contínua no tempo por equipamentos específicos. Quando não são manuais, um funcionário responsável pelo monitoramento da barragem tem que se dirigir até o local e coletar as medidas em loco. No caso específico do piezômetro, você tem uma estrutura com um tubo de PVC e no interior desse tubo de PVC é colocada uma célula de medição de pressão hidráulica, que é ligada a um fio transmissor. Para melhor entendimento, segue apresentado um esquema de como é feita a instalação de um piezômetro. Primeiro é perfurada a barragem, obviamente, por equipamento denominado perfuratriz. Em segundo momento é colocado o tubo PVC, que vai proteger a célula e o fio transmissor. A perfuratriz então é retirada e é inserida a célula piezométrica, que será apresentada com mais detalhes adiante.
Por fim, os dados coletados da pressão hidráulica ou do nível d'água são enviados a um centro de controle, que é responsável por fazer o tratamento desses dados e armazenamento. Quais são os métodos de construção das barragens de rejeito? Como dito anteriormente, as barragens de rejeito têm uma peculiaridade que elas não são construídas de uma vez só. Elas são construídas à medida que a lavra vai avançando, à medida que a produção de minério de ferro vai avançando e vai gerando mais rejeitos. Ou seja, ela é construída de forma escalonada ao longo do tempo. Dentre os métodos atuais mais comuns de alteamento ou construção das barragens, tem-se o método de montante. No projeto de montante, os alteamentos se apoiam diretamente na massa de rejeitos secos, dentro do reservatório. O método economiza dinheiro, pois exige menos manuseio de terra, ou seja, a barragem cresce para acima do reservatório de rejeitos. E ainda tem dois outros métodos menos utilizados no Brasil. O método da linha de centro e o método de jusante. Nos projetos de linha de centro e de jusante, os alteamentos são colocados sobre níveis antigos e construídos lateralmente, criando uma estrutura mais volumosa e geralmente mais forte, mais resistente contra a ruptura. No método de linha de centro, ela cresce para cima, imediatamente acima da sua crista e para fora. No método de jusante, ela cresce para fora. Para fim de ilustrar a dinâmica da construção baseada nesses três métodos, segue apresentado um vídeo.
Finalmente, nós vamos apresentar quais são os equipamentos empregados no monitoramento da barragem e suas funções. Vamos destacar os três principais equipamentos. O primeiro deles é os chamados INAs, que são instrumentos medidores de nível de água. Um INA é composto basicamente por um tubo de PVC que é inserido no interior da barragem, no maciço da barragem. E no seu interior tem um sensor de água e um fio transmissor. Esse tubo de PVC que reveste o INA, ele é perfurado ao longo de toda a sua extensão, ou seja, ele permite que a água penetre em toda a sua extensão, podendo então identificar o nível de água naquele ponto da barragem. Qual que é a importância, qual que é a funcionalidade do medidor de nível de água? Imagina a situação em que o dreno vertical de areia não esteja funcionando. Dessa forma, a água vai passar diretamente e vai avançar sobre o corpo da barragem, conforme essa representação. Então, o medidor de nível de água permite identificar qual é o nível de água no interior. Ou seja, permite verificar se os drenos estão funcionando corretamente. Nesse caso, como o dreno vertical não funciona, ocorre a projeção do nível d'água para frente no corpo da barragem e com o INA é possível saber qual é o nível d'água e também verificar se os drenos estão funcionando. Essa é a grande funcionalidade do medidor de nível de água. Conhecido o sensor capta o nível de água, conhecido o nível de água, ele envia até a central de controle pelo fio transmissor. Um outro equipamento muito importante são os marcos topográficos. O marco topográfico é composto por uma haste de referência que é inserida no interior da barragem. Ou seja, ela fica solidária à barragem. Qualquer movimentação que ocorra na barragem, qualquer movimentação física, seja para baixo, para cima, para os lados, a haste também se movimenta. Então, tão logo a barragem acaba de ser construída, o marco zero da barragem é marcado pela haste, ou seja, as coordenadas iniciais onde a haste estão são obtidas, né, por técnicas topográficas e mensalmente, semanalmente, são medidas as novas coordenadas da haste, são obtidas as posições da haste ao longo do tempo, em relação à referência inicial. Essas medidas são tomadas com técnicos topográficos, com marcos topográficos, e permite saber se ocorreu um deslocamento em relação à posição inicial da barragem, né? Então, logo foi acabada a construção, permite saber se está existindo deslocamentos na barragem na direção vertical, deslocamentos nessa direção são chamados de recalque, ou na direção horizontal. E, finalmente, o equipamento de maior interesse são os medidores de pressão, pesômetros. A exemplo do hino, o pesômetro também é constituído por um envoltório com um tubo de PVC que é inserido no interior da barragem. Você tem uma célula de medição de pressão, chamada célula piezométrica, e um fio transmissor. A diferença aqui é que o tubo de PVC ele só permite entrar água em um ponto determinado, ao contrário do INA. No INA, como foi dito, a água pode penetrar em toda a sua extensão, porque ele é completamente perfurado. Já no piezômetro, se interessa a pressão num ponto da barragem, o piezômetro tem uma perfuração num ponto específico, ou seja, vai permitir entrar água somente naquele ponto. Como já discutido anteriormente, a água presente nos poros, né, entre os grãos sólidos que compõem a barragem, pode exercer uma pressão nesses grãos e reduzir as forças de ligação entre eles reduzindo assim a estabilidade da barragem, aumentando a susceptibilidade a rupturas por cisalhamento. Então, dessa forma, é muito importante saber a pressão que existe na água que está no interior desses poros dos grãos que compõem a barragem. Dando um zoom na célula piezométrica, nesse caso está apresentada uma célula piezométrica baseada no princípio da resistência elétrica. Vamos perceber que ela é composta por um elemento resistor, idêntico ao que a gente tem nos chuveiros de nossas casas, e um diafragma. O diafragma é uma estrutura que pode se expandir ou comprimir mediante solicitação de pressão. Então imagina a situação
que o diafragma é comprimido, né, pela pressão de água externa. Na medida que esse diafragma é comprimido, ele distende a resistência, ele alonga a resistência, e pela segunda lei de Ohms, a gente sabe que a resistência é proporcional ao comprimento do elemento resistor e a área de associação. Então, na medida que o diafragma solicita resistência, ele pode causar alterações tanto na área da seção do elemento resistor quanto no seu comprimento, o que altera a corrente. Alterando a corrente, dá para fazer uma correlação, então, entre a pressão exercida do diafragma e a corrente. Essas informações são transmitidas para o centro de controle com fio transmissor, esses impulsos elétricos, né, que na verdade refletem a pressão no interior da barragem, são enviados para o centro de controle. Uma vez no centro de controle, as informações de pressão são compiladas em gráficos dia a dia, como mostrado nesse gráfico. 1º de novembro tinha 20 metros de coluna d'água de pressão, 11 de novembro já baixou para 10, e assim sucessivamente. Vai se conhecendo, monitorando continuamente os dados de pressão no interior da barragem. E com esses dados de pressão se compara com os níveis críticos de pressão de referência, que é obtido durante a fase que são determinados no projeto executivo da barragem. Aqui no caso a gente tem o nível crítico de pressão em vermelho e o nível de atenção de pressão. Então, quando esses níveis são atendidos, são tomadas medidas de segurança, no intuito de reduzir a pressão interna. E assim garantir a segurança operacional da estrutura.